Gerluce descobre que os remédios da farmácia social não fazem efeito e salva Lígia da morte. Vou dar um jeito. Nos próximos capítulos de Três Graças, Gerluce vai provar que é uma mulher de coragem e coração enorme. A mocinha vai descobrir que os remédios da farmácia social, fornecidos pela poderosa família Ferretti, não têm efeito algum, e que a vida da sua mãe, Lígia, está por um fio por causa disso. Sem pensar duas vezes, ela decide agir por conta própria para salvar a mãe e desmascarar a farsa que ameaça toda a cidade. Tudo começa quando Viviane analisa um exame médico de Lígia e percebe algo alarmante. Apesar de a paciente seguir o tratamento direitinho, o organismo dela não mostra nenhum sinal de melhora. É como se ela tomasse comprimidos de farinha, comenta, chocada. A notícia cai como uma bomba e Gerluce, tomada pela raiva, jura que vai descobrir o que está acontecendo. Indignada, a jovem confronta todos na casa e toma uma decisão radical. A partir de hoje, você não vai mais tomar essas drogas da farmácia social, mãe. Eu mesma vou dar um jeito de comprar os remédios certos, nem que eu tenha que assaltar um banco. Dispara, deixando todos em silêncio. Lígia tenta acalmar a filha, confessando que também já havia percebido que o tratamento não estava funcionando, mas optou por não preocupar ninguém. Viviane, percebendo a gravidade da situação, leva o laudo até o Dr. José Maria Túlio Starling. Num primeiro momento, o médico duvida da história, mas logo muda de atitude quando a farmacêutica sugere algo chocante. E se o problema não for o corpo da paciente, e sim os próprios remédios? Enquanto isso, Gerluce se mostra cada vez mais decidida a ir até o fim. Sem medo dos Ferretti, ela promete investigar tudo e denunciar a farsa. Não dá pra deixar isso passar em branco. Eu vou botar a boca no trombone e fazer justiça, nem que tenha que enfrentar o mundo inteiro, afirma, cheia de determinação. A partir daí, a mocinha passa a ser uma pedra no sapato dos poderosos, disposta a revelar a verdade sobre os remédios falsificados que colocam a vida de dezenas de pessoas em risco. O público verá Gerluce iniciar uma verdadeira cruzada pela verdade, e essa guerra contra os Ferretti promete incendiar Três Graças. Determinada a não deixar a injustiça passar, Gerluce começa uma investigação por conta própria. Ela vasculha notas fiscais, conversas antigas e relatórios da farmácia social, percebendo que há algo muito errado na distribuição dos medicamentos. Tudo parece indicar que os Ferretti estão lucrando às custas da saúde da população, vendendo remédios falsificados sob o pretexto de um programa de caridade. As suspeitas de Gerluce ganham ainda mais força quando ela encontra um antigo funcionário da farmácia, um homem misterioso que pede para não ser identificado. Ele confirma o pior: os remédios realmente foram adulterados para reduzir custos. E qualquer tentativa de denúncia foi abafada pelo poder e pelas ameaças da família Ferretti. Eles mandam em tudo por aqui. Quem tenta se meter desaparece e alerta o homem, deixando a jovem ainda mais revoltada. Ciente do perigo, Gerluce compartilha tudo com Viviane e Kellen. As três formam uma espécie de aliança secreta, jurando que vão juntar provas suficientes para entregar os criminosos. Eles acham que mandam na cidade, mas vão ver o que é uma mulher quando decide lutar de verdade, afirma Gerluce, com os olhos marejados e a voz firme. Enquanto isso, Lígia piora. Sem os remédios certos, ela tem uma forte crise e precisa ser levada às pressas para o hospital. O desespero toma conta da casa e Gerluce sente o peso da responsabilidade nas costas. Eu não posso perder minha mãe, não agora, sussurra, segurando a mão da mulher desacordada. Esse momento se torna o ponto de virada para a protagonista, que decide enfrentar os Ferretti de frente. Nos dias seguintes, Gerluce invade uma reunião na própria sede da farmácia social. Diante de todos, ela acusa os empresários de serem assassinos disfarçados de benfeitores. Vocês envenenam o povo e ainda posam de santos. Isso vai acabar, nem que seja a última coisa que eu faça, grita, causando um verdadeiro escândalo. Ferretti, o patriarca da família, tenta disfarçar o nervosismo, mas logo mostra sua face cruel. Cuidado, menina! Quem mexe com o que não deve pode se arrepender, ameaça ele, com um sorriso gelado. Mesmo com medo, Gerluce não recua. Ela grava a conversa escondida e entrega o áudio para Viviane, que promete usar as provas no momento certo. A partir daí, a história toma um rumo explosivo. Gerluce passa a ser perseguida por capangas da família, sofre emboscadas e vê sua casa ser invadida. Mesmo assim, ela não desiste. Podem tentar me calar, mas não vão apagar a verdade, repete, se tornando símbolo de resistência e coragem na cidade. Com a ajuda de José Maria, Viviane e Kellen, ela reúne todos os documentos que provam o golpe dos Ferretti e os entrega à imprensa.
A denúncia ganha repercussão nacional e a população de Três Graças finalmente se revolta contra os poderosos. No hospital, Lígia desperta e recebe a notícia de que a filha salvou não só a sua vida, mas a de muita gente. Emocionada, ela abraça Gerluce com lágrimas nos olhos. "Você é minha cura, filha. O remédio que eu mais precisava sempre foi o seu amor", diz com a voz trêmula. Nos últimos instantes do capítulo, Gerluce aparece caminhando pelas ruas de Três Graças, sendo aplaudida pelos moradores. A farsa dos Ferretti vem abaixo, e a mocinha conquista o respeito de todos. A cena termina com ela olhando para o horizonte e dizendo, firme, "Ainda tem muita coisa errada nesse mundo, mas eu vou dar um jeito." E assim, Gerluce se transforma de simples filha preocupada em heroína, uma mulher que enfrentou o sistema e venceu, movida apenas pelo amor e pela coragem de não se calar diante da injustiça. Nos próximos capítulos de Três Graças, Raul corre, ofegante, tentando escapar de 2 garotos do bando de Bagdá que o seguem desde o cais. O medo e a culpa o consomem. Ele sabe que, se for pego, será o fim, e que desta vez nem Joely poderá salvá-lo. Enquanto Raul se esconde entre becos e paredes úmidas, a jovem Kellen enfrenta Bagdá em uma conversa tensa e perigosa. A moça, determinada a impedir mais uma tragédia, encara o criminoso com coragem. "Você não precisa fazer isso, Bagdá. Deixa o Raul e a Joely em paz", diz firme. O homem, impassível, acende um cigarro e solta a fumaça devagar. "Eles me traíram. E você sabe o que acontece com quem me vira as costas." Kellen hesita, mas então solta a informação que muda o rumo da conversa. "Você não sabe quem é o pai da Joely, sabe?" Bagdá a encara, curioso. "E por que eu deveria saber?" "Porque é alguém que você conhece muito bem, alguém que mexeu com seu passado mais do que qualquer outro." O silêncio se instala. O tom de Kellen muda, mais firme. "O pai da Joely é Misael." Bagdá empalidece. O nome desperta lembranças que ele tenta apagar há anos. Misael, o homem que um dia o enfrentou e quase o destruiu. O mesmo que desapareceu sem deixar vestígios. "Você está brincando comigo?" pergunta incrédulo. "Não estou. E se você fizer algo contra ela, vai estar mexendo com ele. Você quer mesmo reviver essa guerra?" O vilão fica em silêncio por alguns segundos. O olhar endurecido de Bagdá se suaviza. Ele joga o cigarro no chão e cospe de lado. "Então que fiquem vivos." Por enquanto, Kellen respira aliviada, mas sabe que o perigo ainda não passou. Bagdá não é homem de perdoar, apenas de adiar a vingança. Enquanto isso, Raul, ainda fugindo, consegue despistar os garotos que o seguiam. Exausto, ele bate à porta da casa de Joely. A jovem, surpresa, o acolhe com desconfiança. "Você tá maluco, Raul? Eles podiam ter te seguido", diz, ajudando-o a entrar. "Eu não tinha para onde ir", responde ele, tentando recuperar o fôlego. "Bagdá mandou 2 moleques atrás de mim. Acho que ele sabe da gente." Joely sente o coração apertar. "Então acabou. A gente não pode mais ficar aqui, Raul." Com o rosto machucado, a segura pelos ombros. "A gente vai sair daqui juntos. Eu prometo." Do lado de fora, a noite segue densa. As notícias sobre o confronto entre Bagdá e Kellen começam a se espalhar. Paulinho, que passava pela praça, escuta comentários e decide procurar Gerluce. Ele a encontra na pensão, aflita, tentando entender o que aconteceu com a filha. "Gerluce, tem gente dizendo que viram a Joely por aí com Raul. Você sabia disso?" pergunta ele em tom preocupado. "Não pode ser. Minha filha me jurou que não via mais esse rapaz. Ela me prometeu, Paulinho", responde Gerluce, visivelmente abalada. Paulinho suspira, com ar desconfiado. "Pois é. Mas alguma coisa ela está escondendo. E se eu fosse você, ficava de olho." No mesmo instante, Arminda e Raul têm uma discussão acalorada na mansão. O clima é explosivo. Arminda, tomada por ciúme e frustração, o enfrenta sem piedade. "Você some por dias e volta como se nada tivesse acontecido. Quem é essa tal de Joely, Raul? Por que você não me diz a verdade?" grita,
jogando um copo contra a parede. Raul tenta se conter. Você não entende, Arminda. Isso é coisa do passado. Passado? Você acha que pode me enganar? Eu não sou idiota, responde ela, fora de controle. Em meio à briga, Arminda começa a tremer. O rosto fica pálido e ela precisa se apoiar na mesa. O som do relógio ecoa na sala e ela, em pânico, corre até a estátua que guarda na sala principal. Uma imagem que ela usa como refúgio psicológico, quase religioso. De olhos fechados, murmura: Calma, Arminda. Controle-se, nada de perder a cabeça de novo. Raul observa, assustado. Já viu esse comportamento antes e sabe que a mulher é instável. Tenta se aproximar, mas ela levanta a mão, ordenando silêncio. Sai daqui, Raul. Antes que eu faça algo que vou me arrepender, ele obedece, saindo em silêncio. A relação dos dois está por um fio. Enquanto isso, Paulinho conversa com Juquinha, seu amigo de infância e confidente, no bar da esquina. Juquinha, eu tô te dizendo... Tem alguma coisa nessa história que não bate. A Gerluce tá tentando acreditar na filha, mas a menina mente mal. Ela tá escondendo algo grave. Juquinha dá um gole na cerveja e responde: Se for verdade o que estão dizendo, Paulinho, a Joelle tá metida com gente perigosa, e aí nem a Gerluce vai conseguir tirá-la disso. Paulinho balança a cabeça, preocupado. Eu só quero ajudar, mas quanto mais eu me meto, mais confuso fica. Na rua ao lado, Joaquim observa tudo de longe. Sentado no carro com os faróis apagados, ele vigia Gerluce discretamente. A cada gesto dela, a cada ligação, ele toma nota. Joaquim sabe que Misael pode estar por perto e que Gerluce é a chave para encontrá-lo. Quando ela sai da pensão apressada, Joaquim liga o motor e a segue, mantendo distância. Gerluce caminha sem destino, aflita. As últimas horas foram um tormento. Primeiro a notícia sobre Joelle, depois a lembrança do acidente da mãe, Josefa, ainda hospitalizada. O peso é demais. Ela tenta se recompor, mas o coração dispara quando chega à casa e encontra a porta entreaberta. Mãe! Dona Josefa? Chama, entrando. Nenhuma resposta. O silêncio é absoluto. De repente, o susto. Josefa está desacordada no sofá, pálida e imóvel. Gerluce corre até ela desesperada. Mãe! Me ouve! Acorda, por favor! Sem resposta, ela pega o telefone com mãos trêmulas e liga para Paulinho. Vem rápido, Paulinho! Acho que minha mãe desmaiou. Ela não respira direito. Enquanto espera ajuda, tenta fazer Josefa reagir. A senhora prometeu que ia se cuidar, lembra? Não me deixa sozinha agora. A câmera, se fosse uma cena de novela, focaria no rosto de Gerluce, tomado por lágrimas e desespero. Do lado de fora, Joaquim observa tudo pela janela, tenso, mas sem coragem de entrar. Ele sabe que se revelar agora pode colocar tudo a perder. Minutos depois, Paulinho chega com Viviane, que ajuda nos primeiros socorros. Ela tá respirando. Só desmaiou de novo, diz Viviane aliviada. Gerluce se ajoelha, exausta. Eu não aguento mais, Paulinho. Minha filha mentindo, minha mãe desmaiando, e eu sem saber em quem confiar. Paulinho a abraça. Você é forte, Gerluce, mas precisa saber que tem gente jogando contra você. Essa história da Joelle ainda vai trazer muita dor. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Joelle e Raul se abrigam na casa humilde da moça. A tensão entre eles é quase palpável. Raul se culpa por tê-la colocado em perigo. Eu devia ter te deixado fora disso, Joelle. Esse mundo é sujo demais para você, diz ele, cabisbaixo. Não fala assim. Eu te escolhi, Raul. E agora vou até o fim contigo, responde ela determinada. Mas o clima muda quando a jovem percebe a sombra de alguém do lado de fora. Ela se aproxima da janela e vê 2 garotos de Bagdá observando a casa. Eles acharam a gente, sussurra em pânico. Raul se levanta de imediato. Tranca tudo. Eu não vou deixar ninguém te tocar. Os passos se aproximam. O suspense aumenta. Do lado de fora, os rapazes trocam olhares, indecisos. Parecem estar esperando uma ordem. Talvez de Bagdá, talvez de alguém mais poderoso. Dentro da casa,
O silêncio é quebrado apenas pelo som das respirações aceleradas. Enquanto isso, Bagdá, sozinho em seu barraco, pensa nas palavras de Kellen. O nome de Misael ainda o atormenta. Ele acende outro cigarro e fala para si mesmo: se essa menina for mesmo filha dele, então tem sangue de guerra correndo nas veias. A noite termina com cada personagem isolado em sua dor e incerteza. Arminda, trancada em seu quarto, encara novamente a estátua que tanto teme e venera. Raul e Joely, acuados, tentam planejar a fuga. Gerluce, exausta, vela o sono da mãe. Joaquim, escondido, prepara o próximo passo. E Bagdá, inquieto, sabe que a paz que prometeu não vai durar muito. O capítulo se encerra com uma única certeza: os segredos do passado estão prestes a explodir, e ninguém sairá ileso. Diante do túmulo da mulher, Misael jura vingança. A dor da perda o consome, e sua promessa ecoa como um juramento solene. Ele não descansará até descobrir quem foi o responsável pela tragédia que destruiu sua vida. Fugindo do passado e das ameaças que o cercam, Misael procura abrigo na casa de Joaquim, um velho amigo que, mesmo relutante, decide ajudá-lo. Joaquim, porém, é claro ao impor seus limites. Não quer envolvimento algum com Lígia e Gerluce, figuras ligadas a um passado que preferia esquecer. Ele teme que o retorno de Misael traga à tona segredos perigosos. Enquanto isso, Ferete dá uma notícia que muda o rumo das investigações. A polícia decidiu encerrar o caso da morte de Rogério. Segundo ela, um bilhete encontrado na cena do crime indica que o ex-sócio teria tirado a própria vida. Zenilda, incrédula, sente que há algo errado nessa versão e começa a desconfiar de que alguém poderoso está manipulando as circunstâncias para encobrir a verdade. Em outro ponto da cidade, Viviane avisa Gerluce que viu Joely vagando pelas ruas. A notícia deixa Gerluce desesperada. A filha desapareceu há dias e cada minuto sem notícias é um tormento. Determinada a encontrá-la, ela conta com a ajuda de Josefa, que a auxilia a enganar Arminda, a cuidadora que deveria impedi-la de sair. Com a distração feita, Gerluce aproveita para ligar a Paulinho, pedindo que a ajude a procurar Joely antes que algo pior aconteça. Enquanto isso, Raul, envolvido com negócios escusos, percebe que está sendo seguido por um rapaz da comunidade. A tensão cresce a cada esquina e Raul entende que seus passos estão sendo vigiados por alguém que sabe demais. Em meio à perseguição, ele cruza novamente o caminho de Joely, agora transformada, assustada, mas disposta a enfrentar os fantasmas que a cercam. Kellen, amiga fiel, tenta encontrar Joely antes que o pior aconteça. Mas o destino cruza todos os caminhos de forma brutal quando Joely finalmente se depara com Raul. O reencontro é tenso e carregado de mágoas. Diante dele surge Bagdá, líder temido da comunidade, acompanhado de seu bando. O silêncio é cortado apenas pelas palavras frias de Bagdá, que revela saber segredos capazes de mudar o destino de todos. Entre ameaças, alianças e verdades ocultas, o destino de Misael, Gerluce, Raul e Joely se entrelaça em uma teia de vingança, amor e traição. Enquanto uns lutam para esconder o passado, outros buscam desesperadamente pela verdade. E no centro dessa trama, o juramento de Misael ainda ecoa. Uma promessa que pode destruir todos que ousarem desafiar o peso de sua dor. O mistério que envolve o casarão de Arminda começa finalmente a ser desvendado. A vilã, conhecida por sua postura implacável e olhar calculista, verá seu maior segredo prestes a vir à tona em 3 Graças. Durante semanas, os moradores da cidade comentaram sobre a estranha estátua que Arminda mantém trancada em um dos quartos da casa. Uma imponente escultura das 3 Graças, cercada de mistério e nunca exibida a ninguém. Agora, o público descobrirá o motivo desse segredo. Dentro da estátua está escondida uma verdadeira fortuna. A trama revela que Arminda e Ferete, seu cúmplice e amante,
vem desviando dinheiro há meses por meio da falsificação de medicamentos destinados à comunidade da Chacrinha. Com o esquema, o casal enriqueceu às custas da saúde e da miséria dos moradores. Para não levantar suspeitas, todo o dinheiro desviado é cuidadosamente escondido dentro da escultura, transformando a obra de arte em um cofre luxuoso e indecifrável. Certa noite, quando a casa está em silêncio absoluto, Arminda decide visitar o quarto secreto. A cena é tensa e carregada de simbolismo. A penumbra domina o ambiente e o som dos passos da vilã ecoa pelos corredores do casarão. Ao abrir a porta, ela acende a luz e encara a estátua com um olhar de orgulho e posse. Lentamente aproxima-se da base da escultura e, com gestos precisos, toca um ponto quase imperceptível na estrutura. Um pequeno clique é ouvido. A base se abre discretamente, revelando o conteúdo do compartimento escondido. Ali, diante dos olhos ambiciosos de Arminda, surge uma pilha impressionante de notas cuidadosamente empilhadas. O dinheiro parece brilhar sob a luz fraca do quarto. Ela sorri, encantada com a própria astúcia, e passa os dedos sobre o montante como quem acaricia uma conquista. É tanto dinheiro, ninguém jamais vai descobrir, sussurra, convencida de que seu segredo está seguro. Em seguida, fecha novamente o compartimento, apaga a luz e sai do quarto com a mesma frieza com que entrou. Enquanto isso, na casa dos empregados, Gerluce começa a desconfiar da patroa. Curiosa por natureza, ela estranha o fato de Arminda manter uma estátua tão valiosa escondida em um cômodo trancado. A desconfiança aumenta quando ela ouve, por acaso, uma conversa entre dois visitantes que comentam que a obra das Três Graças vale cerca de US$ 1,5 milhão. Intrigada, Gerluce se pergunta por que alguém esconderia uma fortuna dessas longe dos olhares de todos. Não faço ideia de quanto é isso em reais, mas com certeza dava para comprar casa para todo mundo da Chacrinha, comenta, chocada com o valor. A fala revela não apenas sua surpresa, mas também o contraste entre a pobreza da comunidade e a opulência de Arminda. A tensão aumenta quando Ferete, percebendo o comportamento curioso de Gerluce, alerta a Arminda de que talvez seja a hora de mudar o esconderijo. Essa empregada anda farejando demais, diz ele desconfiado. Arminda, porém, o tranquiliza. Ninguém vai descobrir nada. Aquela estátua é o último lugar onde alguém procuraria dinheiro. Mas, no fundo, a vilã sente que o cerco começa a se fechar. A descoberta da fortuna escondida promete mudar o rumo da história. Gerluce, determinada a entender o que se passa, começa a investigar discretamente. Ela nota os horários em que Arminda some pelos corredores e percebe que sempre carrega consigo uma pequena chave de ferro. A cada detalhe, sua curiosidade cresce. O segredo de Arminda está prestes a ser exposto, e com ele, toda a rede de corrupção que envolve a falsificação de remédios e o enriquecimento ilícito do casal. Quando a verdade vier à tona, Três Graças nunca mais será a mesma. As máscaras cairão, e a estátua das Três Graças, antissímbolo de elegância e poder, se tornará o emblema da ganância e da traição. Nos próximos capítulos de Três Graças, uma sequência de revelações surpreendentes promete agitar os corredores da mansão Ferete e abalar de vez a confiança entre os personagens. Gerluce, sempre dedicada e observadora, se verá no centro de segredos antigos e paixões inesperadas, enquanto tenta lidar com os mistérios que cercam sua patroa, Josefa, e a enigmática escultura de As Três Graças. Tudo começa quando Joelle, abalada por problemas pessoais e pelo preconceito que enfrenta dentro da própria família, procura apoio em Gerluce. Sensível à dor da jovem, a cuidadora se torna seu porto seguro, escutando desabafos e oferecendo conselhos com afeto e paciência. Entre lágrimas, Joelle revela que se sente sozinha, sem espaço para ser quem realmente é. Gerluce, emocionada, segura suas mãos e promete estar ao lado dela. Você é mais forte do que imagina, Joelle.
Às vezes, é nas injustiças que a gente descobre do que é feita. As palavras da cuidadora confortam a moça, que sorri pela primeira vez em dias. A amizade entre as duas crescerá, e Gerluce passará a ser vista como uma espécie de guardiã dos mais vulneráveis na casa, algo que incomodará profundamente a Arminda. Pouco tempo depois, Josefa, num raro momento de lucidez, chama Gerluce ao seu quarto. A idosa, visivelmente nervosa, segura a mão da cuidadora e fala em voz baixa, como se temesse ser ouvida. Você precisa saber de uma coisa, minha filha. A escultura As Três Graças, ela é verdadeira, autêntica, vale uma fortuna. Gerluce fica perplexa. Sempre vira aquela peça como parte da decoração da mansão, mas nunca imaginara que pudesse esconder tamanho valor. Josefa continua quase em sussurros. Tem gente aqui dentro que mataria por ela. Promete que vai cuidar de mim e da estátua. Antes que a cuidadora possa perguntar mais, Josefa se cala, mergulhando novamente em seu silêncio enigmático. Intrigada, Gerluce procura Lígia, sua amiga e confidente, e revela o que ouviu. A dona Josefa disse que aquela escultura é verdadeira, e mais, que o Dr. Rogério não se matou, que foi outra coisa. Lígia arregala os olhos espantada. Mas, Gerluce, isso é muito sério. Todo mundo sabe que ele tirou a própria vida. Pelo menos é o que sempre contaram. Gerluce, no entanto, sente que há algo errado naquela história. A lembrança de Josefa tremendo e sussurrando a deixa inquieta. Se for verdade, alguém aqui dentro está escondendo um crime, conclui. Enquanto isso, na vila, Paulinho não consegue tirar Gerluce da cabeça. Desde que a viu pela primeira vez, encantou-se por sua força e simplicidade. Diferente das mulheres com quem estava acostumado, Gerluce o desarma com o olhar sereno e a fala doce. Ele passa o dia distraído, imaginando como seria conquistar o coração dela. Aquele sorriso parece que ilumina até o canto mais escuro da casa, comenta consigo mesmo, sem perceber que está apaixonado. Na mansão, Leonardo, o filho mimado de Arminda, demonstra impaciência com o comportamento mandão da mãe. Reclama do controle que ela exerce sobre todos e do jeito autoritário com que trata os funcionários. Você acha que pode manipular o mundo, mãe, mas um dia isso vai sair do seu controle, diz para ele, cansado das ordens e das intrigas. Arminda, em resposta, apenas o encara com aquele olhar gélido que amedronta até os mais corajosos. O que eu faço, Leonardo, é proteger o que é nosso. E se você tivesse um pouco mais de ambição, entenderia mais tarde, quando a casa está em silêncio. Arminda surge sozinha na sala. O relógio marca quase meia-noite. Ela se aproxima da escultura As Três Graças e começa a mexer discretamente na base da peça. Depois de um leve clique, um compartimento secreto se abre, revelando um maço volumoso de dinheiro cuidadosamente guardado. Ninguém vai imaginar que a fortuna está aqui, murmura, sorrindo. O brilho das notas reflete em seus olhos, revelando sua verdadeira natureza. Gananciosa, calculista e capaz de tudo para manter o poder. Na manhã seguinte, enquanto Arminda finge tranquilidade, Paulinho toma coragem e decide se aproximar de Gerluce. Ele a encontra no jardim, cuidando das flores de Josefa, e inicia uma conversa tímida. Você sempre foi assim, cuidadosa com tudo? Ela sorri, surpresa com o interesse dele. É o que aprendi. Quando a gente cuida dos outros, acaba cuidando um pouco da gente também. Paulinho se encanta ainda mais e decide ir direto ao ponto. Olha, Gerluce, eu sei que não te conheço direito, mas queria ter essa chance. Gostaria de te conhecer melhor. A cuidadora fica sem palavras por um instante. Depois, com um sorriso tímido, responde. Talvez seja bom alguém olhar para mim de um jeito diferente, depois de tanto tempo cuidando dos outros. Enquanto os dois trocam olhares à distância, Arminda observa da janela, com o semblante duro e ameaçador. Para ela, Gerluce já representa mais do que uma simples empregada. É uma ameaça. A mulher pobre e honesta está cada vez mais próxima de descobrir segredos que podem destruir toda a fachada da família Ferretti. O clima entre todos se torna tenso. Gerluce sente que está envolvida em algo muito maior do que imagina. Há uma fortuna escondida, uma morte mal explicada e um mistério que gira em torno da escultura que parece observar todos os que se aproximam. Mas mesmo sem perceber,
ela começa também a despertar sentimentos genuínos, tanto de amor quanto de inveja. Nos próximos capítulos, a cuidadora terá de equilibrar o coração e a razão, confiar em Paulinho e arriscar-se no amor, ou continuar em silêncio para sobreviver à teia de segredos que envolve a mansão. E enquanto isso, as Três Graças, bela, fria e silenciosa, seguirá guardando o dinheiro sujo e as verdades mais perigosas dos Ferretti. Gerluce descobre que os remédios distribuídos pela Fundação Ferretti, instituição tida como símbolo de solidariedade e progresso, são falsos. A descoberta colocará a vida da jovem em risco e abrirá uma ferida profunda no coração da comunidade conhecida como Chacrinha. Tudo começa quando Josefa, mãe de Gerluce, passa mal novamente, mesmo seguindo fielmente o tratamento prescrito pelos médicos da fundação. Desconfiada, a cuidadora decide acompanhar a mãe a uma nova consulta e exige exames detalhados. O resultado a deixa atônita. Não há traço algum das substâncias que deveriam estar no sangue da idosa. O remédio que ela vinha tomando, supostamente de alto custo e eficácia comprovada, não passava de pó inerte. Ao voltar para casa, Gerluce começa a ligar os pontos. Vários moradores da chacrinha beneficiados pela fundação também vinham relatando piora no quadro de saúde. Alguns, inclusive, haviam morrido nas últimas semanas. O que parecia ser um gesto nobre de caridade, agora soava como um plano sombrio. Movida por um misto de indignação e medo, Gerluce decide investigar por conta própria. Durante uma visita à mansão Ferretti, onde trabalha como cuidadora de Josefa, ela começa a reparar em detalhes antes despercebidos. O cofre da sala que Arminda nunca deixa destrancado, as caixas de medicamentos empilhadas no depósito e o comportamento nervoso dos funcionários sempre que o nome da fundação é mencionado. A sensação de que algo terrível está sendo escondido torna-se insuportável. A confirmação de suas suspeitas acontece de forma inesperada. Certa noite, enquanto leva um chá para Josefa, Gerluce escuta vozes vindas da sala principal. Curiosa, ela se aproxima em silêncio e reconhece as vozes de Arminda e Ferretti. A conversa começa com um tom banal, mas logo ganha contornos assustadores. "Eu tô ficando preocupada com mamãe", diz Arminda, visivelmente aflita. "Esses lapsos de memória dela estão piorando. E se ela resolver falar alguma coisa?" "Você sabe que ela sabe demais, Ferretti", frio e impassível, responde com um sorriso cínico. "Então troca os remédios verdadeiros dela pelos falsos. Não é isso que a gente faz com todos os outros doentes idiotas? Vai ser só mais uma velha calada." As palavras ecoam como facadas no peito de Gerluce. Ela sente o chão sumir sob os pés ao perceber que a própria patroa e o homem que se diz benfeitor estão por trás da distribuição dos medicamentos falsificados. Em choque, tenta recuar, mas o destino prega uma peça cruel. Esbarra em um vaso de porcelana que cai e se despedaça no chão. O som do impacto corta o silêncio e denuncia sua presença. "Quem tá aí?" grita Arminda, assustada. Gerluce tenta correr, mas é tarde. Ferretti surge na porta e a encara com um olhar gelado. A tensão se instala e o ar parece pesado o suficiente para ser cortado. O desfecho da cena se arrasta para o capítulo seguinte, quando a cuidadora é levada de volta à sala pelos patrões. Tremendo, ela tenta se justificar. Eu só vim procurar um creme para Dona Josefa. Ela pediu antes de dormir Arminda de braços cruzados. Não acredita em uma palavra." "Coincidência demais, Gerluce. Logo agora, tão tarde?" Ferretti se aproxima devagar, sorrindo com aquela calma perturbadora que antecede o perigo. "Não interessa se escutou ou não a nossa conversa", diz ele, num tom baixo e ameaçador. "Mas se sair por aí repetindo o que não ouviu, você nem imagina o que eu sou capaz de fazer com você." Gerluce tenta manter a compostura, apesar do pavor estampado no rosto. "Eu juro que não ouvi nada, Dr. Ferretti. Tava só procurando o creme." "Então procura", ordena ele, apontando para o armário. "Mas procura direito, porque eu tô de olho." Arminda, desconfiada, decide pressionar ainda mais. "E se não tiver creme nenhum lá na sala, o que a gente faz com ela?" Ferretti lança um olhar cruel para Gerluce e solta a frase que ecoará como prenúncio de desgraça. "Aí, como se diz lá na favela onde você mora, vai dar ruim."
a ameaça paira no ar, gelando a espinha da moça. Ela sente o coração acelerar e sabe que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais será a mesma. Por dentro, a cuidadora trava uma batalha entre o medo e a coragem. Sabe que precisa agir, mas qualquer passo em falso pode custar caro. Não apenas a ela, mas também à mãe e a toda a comunidade que confia cegamente na Fundação Ferretti. Nos dias seguintes, Gerluce tenta disfarçar o nervosismo. Finge normalidade, continua cuidando de Josefa e cumprindo suas funções, mas começa secretamente a reunir provas. Guarda as embalagens dos remédios, anota as datas de entrega, fotografa as caixas no depósito. Ao mesmo tempo, tenta alertar os vizinhos da chacrinha, sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Ferretti passa a vigiá-la mais de perto. Manda um segurança segui-la até a vila, e Arminda, consumida pelo medo de ser desmascarada, começa a desconfiar até da própria sombra. O jogo de gato e rato se intensifica, e Gerluce percebe que cada passo pode ser o último. Determinada a revelar a verdade, ela encontra um aliado inesperado, um repórter investigativo que há meses suspeita das atividades da Fundação. Juntos, eles planejam expor o esquema de falsificação e salvar a comunidade. Mas Ferretti, sempre um passo à frente, descobrirá o envolvimento de Gerluce e tentará calá-la antes que a verdade venha à tona. O que antes parecia uma simples história de caridade se transformará em uma luta desesperada entre o bem e o mal, com Gerluce no centro de uma conspiração mortal e o aviso do vilão ecoando em sua mente como uma sentença. Vai dar ruim. Nos próximos capítulos de Três Graças, as tensões atingem seu ponto máximo quando Arminda perde a paciência com Gerluce, deixando clara sua decepção com as últimas atitudes da funcionária. A cena começa em um clima carregado, no casarão onde Arminda comanda tudo com rigor. A matriarca, sempre firme e exigente, repreende Gerluce com uma severidade que surpreende até mesmo os criados da casa. Eu confiei em você, Gerluce. Confiei como quem entrega um segredo nas mãos de alguém fiel. E veja o que você fez! Dispara, com os olhos faiscando de autoridade e mágoa. Gerluce, humilde e trêmula, tenta se justificar, mas as palavras parecem se perder diante da postura implacável de Arminda. Ainda assim, no fundo, a empregada sente que a bronca esconde algo mais profundo. Talvez o medo de Arminda de ver o passado se repetindo. Depois que a patroa sai, Josefa, a governanta idosa e sábia, se aproxima e tenta consolar a moça. É nesse momento que ela conta uma história antiga que dá novo sentido a tudo. A lenda da escultura das Três Graças. Josefa explica que a escultura, guardada no salão principal da casa, representa três irmãs mitológicas: Alegra, Benévola e Pureza. Símbolos de beleza, compaixão e verdade. Dizem que a peça foi trazida da Europa pelo patriarca da família e que, segundo a tradição, quem olhar para as Três Graças em tempos de dor encontrará um espelho de sua própria alma. A história toca Gerluce profundamente. Ela sente que há algo místico naquele símbolo, como se a escultura guardasse os segredos e pecados de todos que viveram sob o teto dos Ferretti. Enquanto isso, Raul enfrenta um dilema angustiante. O jovem, conhecido por sua leveza e irresponsabilidade, fica em choque ao ouvir de Joelle que ela está grávida e que ele pode ser o pai. Sozinho em seu quarto, Raul sente o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ele relembra, em meio a flashes de memória, o momento em que conheceu Joelle, um encontro inesperado quando ele entrou na casa de Lígia durante uma festa. Foi um olhar rápido, mas cheio de desejo e curiosidade. Agora, aquele instante volta à tona com força. A dúvida o consome. Será mesmo o pai? Ou Joelle está escondendo algo mais? O coração dele dispara, e o medo de repetir erros do passado o atormenta. Raul sabe que Arminda jamais perdoaria uma nova mancha na reputação da família. Enquanto isso, na farmácia do centro, o clima é de preocupação. Uma cliente comenta com Viviane, a atendente, que os remédios distribuídos pela Fundação Ferretti, instituição filantrópica criada para ajudar os mais pobres, não estão fazendo efeito. Tomo há semanas, moça, e só piorei. Minha vizinha também. Tem alguma coisa errada nisso.
desabafa a mulher. Viviane fica alarmada. Logo em seguida procura Edilberto, o responsável pelos estoques, e conta o que ouviu. Tem muita gente reclamando, Edilberto. Dizem que os remédios estão piorando os sintomas. Não é coincidência. Edilberto, tentando manter